Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Montenegro e esse é mais um EtoroCast, hoje com Ernesto Kozer, que é uma pessoa que tem multitarefas, né? Pelo menos é o que eu vejo no Instagram, eu acompanho muito das suas dicas. Ernesto, muito obrigado por estar aqui presente hoje, mais uma vez na Etoro. E vamos fazer nossa live aí, pegar mais algumas dicas. Obrigado mesmo. Cara, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Vamos começar? Bora lá. Ernesto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como você se tornou essa referência que você é hoje, né, no manejo de pastagens, de cerca elétrica. Como é que começou isso tudo? Bem, eu sou veterinário, completei agora em fevereiro 30 anos de formado. Passei aí por indústria de laboratórios veterinários, de promotora, gerente nacional de empresas. E estou há 14 anos trabalhando com a Speedrite, que é a principal marca de cerca elétrica no mundo, com origem na Nova Zelândia, com mais de 80 anos de experiência. A gente atua em mais de 120 países do mundo. E há 14 anos atrás eu fui apresentado para a tecnologia da cerca elétrica e me dei conta que eu não sabia nada sobre ela e que ninguém sabia nada sobre ela. Aí eu tive a oportunidade de ir para a Nova Zelândia, entender todo todo, né, do manejo da pastagem e realmente a real vocação da cerca elétrica. Que a gente pensa em cerca elétrica, pensa em cercamento barato. E realmente fica muito mais barato porque eu substituo estrutura por choque. Né? Quem passa a segurar o animal é o choque, não mais uma estrutura robusta e pesada. Só que a principal vocação da cerca elétrica é comandar os animais em pastejo. Botar os animais para comer aonde eu quero, quanto eu quero e quando eu quero. Então, colhendo a parcela do pasto que eu determinei. Então, e dessa forma eu consigo aumentar muito minha produtividade usando o insumo mais básico que existe, que é o pasto. Então, eu estou há 14 anos nisso, treinando gente, sabe? E mostrando que a gente no Brasil maneja muito mal, Felipe. Não existe essa dor de colher bem os pastos no Brasil. E a comparação que eu sempre faço com a Nova Zelândia, e toda vez eu tomo xingo. Esse Ernesto vive comparando com a Nova Zelândia. Só que a Nova Zelândia é um país do território do tamanho de São Paulo, que é o maior exportador, e eles são o maior exportador de leite do mundo, o maior exportador de carne ovina, de lã, de carne de cervídeo é o quinto maior exportador de carne bovina. E eles não têm subsídio. É um país que tem neve, que tem seca, mão de obra cara, insumo caro, terra cara. Tudo lá é mais difícil. Logística muito complicada. E não tem mercado interno. Então, ou seja, o mercado deles é sempre exportação. Então eles têm que ter volume, qualidade e custo de produção baixo para conseguir vender para o mundo. Então o valor commodity das coisas pressionam demais eles, que eles têm que vender para o mundo. Então, eu acho que o porquê da Nova Zelândia se tornou referência mundial em eficiência do pastejo é a dor faz o remédio. Então, enquanto o Brasil vive nessa abundância. Então, eu estou nisso aí há 14 anos, treinando gente, montando a equipe, né, parceria com universidades, parcerias com Embrapas, tudo quanto é entidade, para treinar mais gente, uma vez que as universidades no Brasil não ensinam essa tecnologia. Então, e deveria ensinar, né? Sim. Porque a ferramenta é de colher pasto. Então, essa é o atual discurso que eu venho fazendo aí nesses últimos 14 anos. É muito legal porque eu aprendi com você, para mim cerca elétrica é manejo de pastagem. Né? Não é nem a cerca em si, é como melhorar o meu manejo. Exato. Né? E é muito engraçado, você falou um negócio muito interessante. Eu acho que o problema do brasileiro é porque a gente tem tudo em abundância. Então faz a Deus dará, né? E quando falta, a gente se propõe a desenvolver, né? Quando tem muito, acaba... A comparação que eu faço, por exemplo, a referência mundial em sistemas confinados, Estados Unidos. Uhum. Então, só que por que os Estados Unidos é a referência disso? Porque tem muito grão subsidiado, e vai ter pasto só nos estados ali em torno da Flórida. Então, assim, não é da cultura deles, não tem muito pasto lá, e eles são bons no que tem muito, que é grão. Né? Tem um mercado interno gigantesco, ou seja, eles não têm custo de produção competitivo com o mundo, só que só o mercado deles já é gigantesco. E a Nova Zelândia é referência mundial em pastejo intensivo. Por quê? Porque não tem grão em função de morro, relevo e clima, e eles não têm mercado interno,
e tem pouco pasto. Se pouco eu tenho, melhor eu tenho que administrar o pouco que eu tenho. Então, o suplemento deles é pasto guardado, em forma de silagem ou feno, sabe? E o Brasil? Né? O Brasil pode os dois, Felipe. A gente tem grãos e tem pasto. Então, assim, seria natural encontrar no Brasil bons exemplos dos dois. E eu ando o Brasil inteiro, de norte a sul. E assim, em sistemas confinados, eu estava semana passada no Goiás. Porra, os confinamentos do Goiás são melhores que americanos. Aqui em São Paulo também a gente tem confinamentos tão bons quanto americanos. Agora, já no outro lado, assim, se podemos dois, seria natural também ter fazendas que colhem pasto numa plenitude. E, cara, eu conto nos dedos as fazendas que eu visitei, que assim, minimamente, é para entrar com 40 e sair com 20, entre em 40 e sai por 20 toda ela. Assim, é raro ter essa fazenda no Brasil. Então, assim, por quê? Se a gente aprendeu a preparar o solo, se a gente aprendeu a escolher a forrageira ideal para a região, se a gente sabe as alturas de entrada e saída de cada espécie forrageira, isso nossos técnicos sabem. Agora, falta ensinar o como atingir essas metas. E a cerca elétrica faz parte do como. Legal. Falta também chegar no produtor, né? E a pergunta que vem a seguir aqui eu vi que você começou, há muito tempo, a compartilhar conhecimento através de dicas, informações nas redes sociais, né? Para chegar ao produtor. Exato. Não só o técnico, mas ao produtor e o produtor implementar isso também. O que motivou você a fazer isso? Cara, assim, sendo muito franco, é uma necessidade comercial. Só se vende para quem conhece o teu produto. Então, eu faço sempre uma comparação com a indústria de sêmen. O que a indústria de sêmen fez para vender mais sêmen? Curso de inseminação. Então, quanto mais pessoas souberem inseminar, mais se vende sêmen. Então, eu obviamente, quanto mais eu ensinar as pessoas a usar a cerca elétrica, mais eu vendo cerca elétrica. Só que assim como a inseminação, eu vejo muito parecido, assim, porque ao permitir essa tecnologia, a gente tem um ganho de produtividade nas fazendas gigantesco. Então, óbvio que eu tenho interesse comercial, mas também é gostoso saber que a gente está fazendo um bem para o setor. Porque essas fazendas vão ser mais produtivas, mais eficientes, vai gastar menos e produzir mais. Sim. Adotando essa tecnologia, entende? Então, obviamente, é um interesse comercial, só que também dá um prazer por você estar levando uma informação boa e de qualidade que está ajudando as pessoas. E de graça, né? E de graça. Eu particularmente, eu uso e abuso do Instagram, o algoritmo, graças a Deus, me indica muita coisa, assim, muita informação de qualidade, sabe? Suas, né? Hoje mesmo eu estava olhando, né? E eu absorvo muita coisa disso. E qual o erro que você acha que você vê você vai de norte a sul do Brasil e vê que o pecuarista comete no manejo de pastagens? O maior erro. Então, qual fazenda que você vai que não tem, normalmente, perto da praça, rapado e no fundo passado? Se a gente transformasse esse piquete num talhão de lavoura, é como se eu estivesse matando um terço, colhendo um terço e não colhendo um terço. A agricultura permitiria esse tipo de desperdício? Não. A pecuária vem permitindo. E assim, e por que isso acontece? Porque os piquetes são muito grandes. Entendeu? A ciência e o nosso conhecimento do campo, a gente sabe que piquete grande favorece o gado ficar mais perto da água, ali, que quem manda nisso na verdade é a água, e aí tanto fica mais perto da água e do sal, ali ele come, toda hora fica nascendo esse broto, ele prefere comer o broto, aí lá no fundo buscar aquela folha velha, e aí ele vai matando esses piquetes radialmente do bebedouro para fora, e aí você é obrigado a reformar com maior frequência. Então assim, e esses piquetes, a gente trabalha com poucos e grandes piquetes porque não nos ensinaram a cerca elétrica. Entende? Porque fazer piquetes pequenos com cerca convencional tem custo proibitivo. Muito caro. A ciência já fala que por volta de 300 metros de distância do bebedouro para o fundo do piquete, você já favorece a ter super e subpastejo. Uhum. A ciência já prova isso e todo mundo sabe disso. Só que, como é que eu vou fazer piquetes pequenos sem a cerca elétrica? E a gente não aprendeu a cerca elétrica. Fala a gente, porque eu também não sabia. Né? Eu, há 14 anos atrás, se você me perguntasse para que serve o isolador, assim, qual que é a real função, eu não saberia explicar. Igual a mim, todo mundo. Então, não é culpa nossa não saber aquilo que não nos ensinaram. Entende? Então, a gente trabalha com as informações que
que detém. E hoje, mesmo as fazendas mais tecnificadas do Brasil, você encontra esse cenário. Assim, o que é sinônimo de fazenda tecnificada? É aquela fazenda que tem CRIP, que tem RIP, que tem confinamento, que faz integração, que faz IATF. E essas fazendas que fazem tudo isso, se você for olhar o pasto dela, está um lado rapado, outro lado passado. Entende? Assim, não existe a dor de perder esse pasto no Brasil porque é abundante. Uhum. A gente corrige os erros de manejo via suplementação. Melhora, em vez de melhorar aqui, melhora no que vem de fora, no que tem que comprar. E o suplemento deveria ser usado como suplemento. A gente está usando como compensatório ao perder pasto. E esse pasto mal manejado degrada, me força a fazer reformas frequentes. Sim. E aí, sim, é muito louco. Eu, chato que sou, outro dia eu estava no evento de integração lavoura-pecuária, aí o cara falou assim, mas a integração ILP é a solução para pastos degradados no Brasil. Eu levantei a mão e falei, discordo, amigo. A solução para pasto degradar, para não deixar degradar, é manejo. Depois que degradou, se você quiser usar a integração, é baita ferramenta. Só que se eu manejo bem, o pasto que eu vou plantar a lavoura não é aquele que degradou. É o melhor. Sim. Você entende como a gente faz uma ação compensatória? Eu falo assim, a gente faz uma pecuária que dá analgésico e não uma pecuária que vai na causa. Sabe? Eu tiro a dor, mas não mato a causa. Sim. Entende? Mas, novamente, a gente vem trabalhando com as tecnologias que dominamos. Toda palestra minha eu começo assim, qual que é a voltagem mínima que tem que ter no arame para o gado começar a respeitar a cerca? Cara, é raro quando alguém diz os 4.000 volts mínimo que eu preciso. E aí assim, qual tecnologia que funciona onde eu não sei responder a primeira e mais básica pergunta? Então, vai para uma IATF e fala, pô, qual é o hormônio do dia 1, sabe, do D0, do D8? Se eu não sei isso, não vai funcionar, cara. Sim. Então, assim, não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. Então, está fazendo muito mal não dominar essa tecnologia que a gente está degradando nossos pastos. E, assim, uma curiosidade que surgiu até porque você fez uma comparação com a lavoura, né? Qual é a diferença que você vê entre o agricultor e o pecuarista? Por que um é tão tecnificado, como o agricultor é, e o pecuarista não? Porque a lavoura não pode errar, né, cara? A lavoura é tudo na conta mínima, não pode ter erro. Se errar, não dá lucro. Sim. Então, se a gente tocasse a pecuária no mesmo critério de excelência da lavoura, não tem para a pecuária. Assim, tá certo, estamos vivendo esse momento que a agricultura está ruim agora, mas... Viveu bons anos aí atrás, né? Mas, assim, o que eu estou vendo de gente... investindo, que era da lavoura, investindo em pecuária, mas a pecuária bem feita. Sim. Sabe? Pô, eu tenho fazendas aí com 10 UA, 5 A, sabe? Cara, o animal ganhando 1 quilo dia com 5 A por hectare é dinheiro. É difícil você achar uma lavoura em tempo bom que dá um rendimento desse, né? Em vacas gordas que dá um rendimento desse. E tem gente fazendo isso. Né? Mas também eu uso o exemplo que chega a ser covardia. Hoje, meu melhor cliente é um pivô no Ceará. Mas pivô num lugar que a luminosidade é alta o ano inteiro, temperatura e luminosidade boa o ano inteiro, e com água no momento certo. Ele tem 20 UA. Ele dá um lanchinho, mas ele tem 20 UA. Pivôs com 10 UA, eu tenho aos montes. Mas esse meu com 20 UA é o meu... Só que é covardia a comparação, porque está lá no Ceará, sol a pino o ano inteiro e bem conduzido, no passeio em faixa, o gado só come ponta e aí consegue ter excelência. Uma outra curiosidade que surgiu também, você falou que o gado, ele, a partir de 300 metros, você tem dados ou... Trabalho acadêmico falando essa informação. Tipo assim, da eficiência da cerca elétrica a partir de qual área eu preciso para utilizar a cerca elétrica, ou quanto isso vai melhorar a minha eficiência em quilos dia, alguma coisa assim? Então, mas a gente sabe que eu tenho que botar o animal num marandu, por exemplo, entrar com 40 e sair com 20, ok? Se no meu piquete inteiro eu conseguir cortar esse extrato passejável assim, a minha lotação aumenta e o meu GMD aumenta. Entende? Porque eu não tenho desperdício por pisoteio,
eu não tenho desperdício por esterco. O animal não come aquela toceira que o animal cagou em cima, que urinou em cima. Então, assim, dessa forma, eu consigo cortar, é como se fosse uma colhedeira mesmo. E aí, uma vez que eu comando meus animais, Felipe, eu posso escolher entre, eu vou pegar o meu lote que eu quero mais ganho, eu vou dar só a pontinha e acelerar, e fazer um passeio de corte de ponta mesmo, deixar 70% da planta e colher 30%. Né? Não, eu quero um equilíbrio entre oferta e demanda, vou colher 50% da planta. Ou seja, vou colocar uma maior ou menor lotação instantânea, vou permitir que o animal selecione mais ou selecione menos. Então, tudo isso só é possível se eu consigo alterar o layout da minha fazenda de forma mais fácil e prática. Entende? E recentemente, eu levei um produtor, inclusive daqui, um produtor grande daqui, que ele está botando pivô na fazenda, e ele me procurou. Ernesto, você fala tanto aí em eficiência do pastejo, eu estou investindo um monte em pivô, e uma vez que eu estou investindo para fazer esse capim melhor, eu quero achar alternativas para melhor colher esse capim, né? Unir o útil ao agradável. Aí, você tem alguma fazenda aqui perto? Aí eu levei ele numa fazenda do Gabriel, que é um cliente parceiro nosso, perto de Loanda, cidade de Santa Mônica, aqui no norte do Paraná. E o Gabriel, ele tem aquele pastejo em faixa com alta densidade, que faz 6, 7, 8 trocas no dia. Ele faz, com determinadas categorias e épocas do ano, 2 trocas no dia, 1 troca no dia, 1 troca a 2 dias e tem confinamento. Então, conforme a época do ano, categoria animal e objetivo dele, ele usa uma estratégia para melhor tirar proveito da fazenda. E aí, nesse dia, ele estava com o lote lá fazendo várias trocas no dia. E aí esse produtor grande daqui de Prudente falou assim, mas ô Gabriel, você mantém um menino aqui trocando os animais de parcela, móvel, né, o dia inteiro? E a resposta dele foi matadeira. Ele falou assim, ô fulano, você tá vendo aquele confinamento ali? Tem o mesmo número de cabeça que tem lá, tem aqui. Só que lá no meu confinamento eu tenho 3 homens, estrutura, cerca, ração, trator, vagão, coxo, para fazer uma arroba na casa dos 200 acima. Aqui eu tenho um menino, um quadriciclo, um carretel de fio eletroplástico e 10 varetas para fazer a arroba na casa dos 100. Por que te causa estranheza eu botar alguém aqui para tentar otimizar isso e não te causa estranheza lá? Então, isso prova, Felipe, que é cultural. Você entende? A gente já está... Buscar a maior eficiência do pastejo não está na nossa cultura. Sim. Então, a gente é mais nutricionista do que pastor. Entende? E a causa disso é porque não nos ensinaram, nós técnicos, a ferramenta de comandar os animais em pastejo. Porque piquetear uma fazenda sem convencional está proibitivo. Outro dia eu tive uma discussão com uma pesquisadora. Ernesto, cara, você dá muita importância para a cerca elétrica, não é tudo isso não. Eu falei, doutora, você tem razão. Existem outras formas de ter alta eficiência. Você pode cortar e servir, que é caro pra caramba. Ou você pode fazer piquetinhos de cerca convencional de 1 hectare. Então você escolhe. Um quilômetro de cerca convencional hoje passa de R$15 mil o quilômetro. Então, como é que eu vou fazer? Entende assim? A solução que nos resta é a cerca elétrica. E a cerca elétrica móvel. Porque uma vez que eu domino a cerca elétrica móvel, eu não preciso piquetear. Como é que é na Nova Zelândia? Assim, imagina que essa mesa aqui, eles fazem um piquetão comprido. E aí com a cerca elétrica móvel, eles vão dando fatias por lote de animais. E mais, eles têm um equipamento lá, que também é nosso, que é o plate meter, que faz o papel do quadrado. Sabe o quadrado que você joga, corta e seca o capim, para saber quantos quilos de matéria seca eu tenho? Sim. Eles têm um equipamento que eu trouxe para o Brasil agora, que vai amassando o capim, isso vira um número digital e eu sei quantos quilos de matéria seca eu tenho por hectare. Eu sei quantos animais eu tenho, o animal come 2,5% do peso vivo dele de matéria seca por dia. Então, que nem o lote na Nova Zelândia, são 600 vacas normalmente, assim, ou 5 mil ovinos. Mas as 600 vacas, normalmente eles dão, por exemplo, 2 hectares para 600 vacas, com 2 tombos de 12 horas. Então, ou seja, 600 vacas comem 4 hectares por dia, mas com 2 tombos de 12.
E aí eles sempre batem o pletimeter no pré e pós-pastejo para medir realmente se o resíduo que ele deixou está dentro da meta que ele planejou. Então, assim, isso é pecuária de precisão a pasto. Isso, apesar de todo o conhecimento que a gente tem, são pouquíssimas fazendas no Brasil que tem pecuária de precisão a pasto. No coxo, nós não perdemos para o americano. Volto a falar, nós podemos 2. E a minha busca, o meu dedo na ferida, é que a gente melhore o uso o insumo pasto. Sim, pô, muito interessante esses dados, hein? É novo até para mim também. E deixa eu te perguntar, qual é o primeiro passo para quem deseja aumentar a lotação sem comprar mais terra? É isso. Colher melhor o que produziu. Não ter desperdício. Você sabe que a gente... São coisas assim que nem a pesquisa brasileira sabe. Porque... Sabia que quem está fazendo essa história de passeio em faixa observou que quando o gado vê o rapaz chegando com o carretel do fio para recolher, que parece um carretelzão de pesca mesmo, só que grandão assim, quando o gado vê o cara chegando, o pastor, que passa a ser... Outro dia eu ouvi uma frase muito boa, eu não toco o gado, o gado me segue, sabe? E é muito louco, quando o gado... Quando o pastor assume a função de pastor mesmo, cara, eles vão te seguindo. Sabe? Então, você abre, quando o gado vê você chegando para abrir a próxima parcela, o estímulo que esse animal sente é semelhante ao animal que quando você está chegando com o trato. Com a ração, né? Com a ração. Então, ele fala isso. Então ele levanta, se excita, caga, só que caga na parcela que ele está, não na nova. Então, assim, o desperdício por esterco cai muito, porque ele caga na que ele está saindo. Deixou, né? Quer ver outra coisa que a gente sabe? Né? O gado é presa. Quando você tem áreas quebradas, o gado não gosta de ficar na baixada. Ele quer ficar sempre na parte alta. Como é que você faz se você tem uma fazenda que é quebrada? Como é que você faz para ele comer lá embaixo? Sem a cerca elétrica, você não consegue, cara. Então, entende como a cerca elétrica é a ferramenta para comandar os animais em pastejo e melhor aproveitar meu insumo pasto. Então, assim, essa pergunta tinha que ser natural. Assim, o que o pasto pode me entregar? Eu estou extraindo sem degradar? Sabe? Aí, uma vez que eu aprendi, que eu dominei o pastejo, eu deveria dar os próximos passos, que é a suplementação. Só que no Brasil a gente esquece o pastejo e vai direto para a suplementação. Entendeu? E a gente poderia e deveria usar o melhor dos dois mundos. E deixa eu te perguntar, quais são os maiores mitos que você vê o pessoal falando sobre cerca elétrica? Ou os maiores erros, né? Não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. E como todo mundo tentou já e fez errado, então, que não segura Nelore, que tem que manter sempre limpa, que a manutenção é alta. E, cara, como eu disse, a Nova Zelândia paga $30 por hora para o funcionário. Então é um rapaz para 600 vacas que troca na maior parte do ano 2 vezes por dia, mas no inverno eles fazem aqueles pastejos de couve, de beterraba, de nabo, que é o silo deles, sabe? Que é a silagem de milho deles. E aí eles vão fazer um strip grazing, que não é o passeio em faixa, é microfaixas que eu vou andando devagarzinho com a seca para frente e os animais vêm comendo tudo até embaixo. O andar devagarzinho é uma pessoa que faz isso? Isso, é uma pessoa que vai fazendo. Mas já tem países que desenvolveu um robozinho que vai levando, que vai andando e o gado vem comendo atrás. Tem outro, na Argentina tem um amigo meu que desenvolveu um robozinho, tem um robozinho na Europa, na Irlanda, que anda para frente, e na Argentina tem um robozinho que você bota o timer, ele sobe o fio com hora marcada. Então, às 2 da tarde vai ter chegado na minha meta de saída. Às 2 da tarde ele começa a subir o fio, emite o sinal sonoro, o animal está condicionado, já vê e passa a próxima parcela sem mão humana. Só que tudo isso, Felipe, são tecnologias provocadas por quem quer melhor colher o pasto. No Brasil não existe essa demanda ainda. Apesar desses 14 anos de eu provocando o mercado, não existe essa demanda ainda, que não é uma dor no brasileiro, de melhor colher o pasto. Entende? Então, é por aí. 2 curiosidades minhas. Uma já existe uma tecnologia, acredito que sim, mas né, é melhor certificar, com placa solar que eu posso utilizar em locais mais distantes da minha propriedade, com segurança, saber que vai funcionar direitinho? Sim. Qualquer liquidificador nosso da Speedrite,
pode ser abastecido via painel solar e bateria ou tomada. E o painel solar consegue liberar essa energia com força? É assim, o eletrificador gasta, o painel solar gera. Os dois têm que estar em equilíbrio. Então, quanto maior meu eletrificador, maior meu painel solar. Entendi. E aí eu uso uma bateria para armazenar energia para tocar ele na noite ou períodos de chuva. Entendeu? Então, na verdade, mas o painel gera, o eletrificador gasta e a bateria armazena. Ele não precisa em nenhum momento estar conectado com a rede... Não. Pode estar lá no meio do... Mas sobre a sua pergunta, né, dos gargalos, cara, os maiores problemas da cerca elétrica têm a ver com gente, né, com mão de obra. E aí, não existe fazenda que você consiga sempre manter cerca limpa. Sim. E o capim que toca o meu arame é como se fosse um furinho na minha tubulação. Entende? Uhum. Se minha tubulação está cheia de furinho e minha bomba d'água é fraca, a água perde-se ao longo do caminho e não chega a água que eu queria lá na frente. A mesma coisa é no choque. Então, se meu arame tem um monte de capim tocando nele, é como se fosse um monte de furinhos vazando e o meu choque, os 4.000 de mínimo, não vai chegar, né, até o ponto extremo da minha cerca. O que o neozelandês, que paga $30 por hora, que não tem gente para ficar limpando cerca, fez? Aumentou o tamanho da bomba. Então, é mais vazão. Então, com mais potência, mesmo que eu tenha perdas, eu compenso isso e eu consigo manter cerca com choque mesmo em cerca suja. Só que por mais potência que eu tenha, chega uma hora que as perdas vencem a potência. Eles usam potência sem comparação com os nacionais, assim, é covardia a comparação... Sem risco para o animal. Zero risco. Pessoa com marca passo pode tomar um choque. Vendido em 120 países do mundo, tem segurança, então é muito, muito seguro, mas muito potente. Aí, mas por mais potência que eu tenha, chega uma hora que a potência perde para as perdas. Qual que foi a segunda evolução deles? Para não depender... Assim, então eu não tenho gente para ficar limpando cerca, eu também não tenho gente para ficar correndo a cerca com o voltímetro na mão, medindo a cerca toda hora. Qual que foi a segunda evolução? Monitoramento. Então hoje a gente tem via celular, você daqui da sua casa, na cidade, você sabe como é que está a saúde da sua cerca elétrica. E quando cai, você é avisado. Legal. Então assim, potência e monitoramento te trazem tranquilidade. E uma vez que eu estou mais tranquilo, mais confiante na tecnologia cerca elétrica, eu passo a fazer cercas cada vez mais leves e baratas. Porque, na realidade, o brasileiro ainda desconfiado da tecnologia, Ernesto, vou fazer uma cerca, mas, cara, eu vou botar 10 metros de distância, no era de 5, vou botar 10, me dá uma economia, mas eu boto de 10 em 10 metros a distância de postes para ficar mais barato, mas caso o choque falhe, eu tenho minimamente uma estrutura para segurar o animal. Porque ele tem medo do choque falhar. Só que pensa comigo, 10 metros de distância entre postes. E aí, se o animal... Eu fiquei sem choque. Se o animal botou a cabeça no meio desses dois arames, esse arame vai segurar ele? O arame vai ceder e ele passa. Então, assim, qualquer distância maior que 5 metros... Não faz diferença. Se eu tiver sem choque, não faz diferença nenhuma. Agora, se eu confio no meu choque, não dependo menos do bicho homem. Né? Assim, eu baixo o aplicativo na mão de todo mundo da fazenda. Na hora que baixa o choque, eu corro lá antes do gado descobrir que ficou sem choque. Sim. Eu vou ter coragem de fazer cercas elétricas mais leves e mais baratas. Uma vez que era mais leve e mais barato, eu faço piquetes cada vez menores. Um piquete menor eu consigo cortar esse capim homogeneamente, sem ter um lado mais baixo que o outro. Eu vou tentar cortar isso por igual. Uma vez que eu corto por igual, cabe mais animais, aumenta a produtividade, toda a lógica disso. E você já tem uma tecnologia também, exemplo de monitoramento com colheira ou um georreferenciamento que a partir dali ela não pode ir, pum, leva o choque? Já existe essa tecnologia que é a cerca virtual. A gente tem estudo sobre isso, mas novamente, assim, o que é essa coleira cerca virtual? É uma coleira com um mini eletrificadorzinho, um painelzinho solar, uma bateria, um chip de celular, um sonorizador, um vibrador e um software de georreferenciamento, em que eu delimito. Então, é tudo numerado esses animais. Então, ó, os colares de número 1 a 600
o desenho lá, vão ficar nesse quadrado por X horas. E aí, na hora que esse animal vai encostando perto dessa linha limite, ele emite o sinal, vibra e dá o choque. Então, assim, existe, já está funcionando na Nova Zelândia, Irlanda, já tem alguma coisa nos Estados Unidos, só que um colar desse hoje sai na casa dos seus $2.000. Cara, um colar? Um colar. Caramba, então ainda é inviável. Aluguel está na casa dos seus $10, sabe, quando aluga. Uhum. Para esses países que pagam $30 por hora e tudo mais caro, já tem viabilidade econômica. Sim. Sabe? Só que, novamente, assim como comparei o robozinho que anda ou o robozinho que levanta o fio, essa tecnologia só é viável para quem quer melhor colher. Quem quer correr atrás, né? Então, assim, ainda no Brasil, ou seja, eu já estou vendo falar disso novamente, né? Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, nesse Brasil da abundância, ainda não. Você entendeu? Ainda não tem. Assim, a turma não dominou ainda. Porque hoje eu consigo, você deve ver aí no meu Instagram, com um fiozinho eletroplástico, uma vareta a cada 10, 20, 30 metros, levar 1.000 vacas. Então, assim, com esses $2.000, eu cerco 1.000 vacas. Sim. Entende? E ainda tem custo-benefício enorme eu ter essa pessoa trocando esses animais de parcela de hora em hora, ou 2 vezes por dia, 1 vez por dia, sabe? De acordo com a minha possibilidade e com o meu objetivo de melhor colher. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Que eu acho, né, na minha opinião, que é o erro de muita gente e muita gente perde um pouco a vontade, né? Eu acho uma tecnologia muito interessante, mas eu vejo muita gente faz aquela cerca elétrica meia boca, querendo que funcione, depois não funciona porque ela fez do jeito errado e bota a culpa na cerca, não no jeito que... Então, esse é um erro comum. Não, a gente volta lá naquela... Assim, o cara não sabe a voltagem que tem que ter na cerca, o cara não tem um voltímetro para ir lá medir todo dia. É um pedacinho de grama, né? Ir lá medir com a folhinha. Quando mede? Entendeu? Quando mede com a folhinha. Então, assim, cara... Mas, novamente, se eu tenho potência de sobra e eu tenho monitoramento, eu dependo menos do bicho-homem. Sim. Entendeu? E aí tem mais estratégias, por exemplo, assim, o que a gente tem feito hoje? Qual que é a melhor estratégia para minimizar erros? Eu procuro dividir a fazenda em 2 setores, eu superdimensiono 2 eletrificadores para esses 2 setores. Olha, essa dica é muito boa. Eu procuro fazer o choque correndo pelo perímetro, dando a volta em tudo, e voltar para perto do começo. Eu tenho um lugar assim, imagina que aqui está um mourão. A castanha da esquerda, o choque nasce, a castanha da direita, o choque morre. E essa castanha, esse poste, está no quintal da minha sede. Então o cara acorda de manhã, bate o voltímetro no início, do outro lado no final. Muito bom. E eu faço a mesma coisa do outro lado do quintal da sede, fazendo para o outro setor. Só que se eu te contar que tem um amigo nosso aqui de Prudente, que eu desenhei isso para ele, ele fez assim, né? E usou aquele eletrificador nosso que tem um visor digital que informa a voltagem média da cerca no visor, informa a qualidade do aterramento, informa a carga da bateria, ou seja, eu botei na frente da casa do funcionário e atrás da casa do funcionário esses 2 eletrificadores, né, com os 2 kits para raio, um para cada setor da fazenda. Para caso dê problema em um, eu consigo ligar os dois eletrificadores, os 2 setores, um eletrificador só, e eu não fico a pé nunca. Se eu te falar que 1 ano depois de instalado, eu voltei lá e o centelhador do kit para-raio dos 2 explodido, a informação do visor horrível. Então, assim, esse funcionário não foi capaz de dar 30 passos para frente da casa dele ou 30 passos para trás da casa dele. Por isso que, assim, eu insisto, potência e monitoramento, cara, fazem toda a diferença. Eu tenho outro caso, que um cliente nosso de Terenos, no Mato Grosso do Sul, comprou todo esse equipamento nosso monitorado. Assim, além de eu ter a média da voltagem que cai aqui, a gente também tem um equipamento que eu espalho pela fazenda e eu passo a saber a voltagem de cada setor. Ele me dá uma relação, eu nomeio cada setor. Então, o módulo do lago, o módulo da mata, o módulo da casa, sabe os nomes que a turma dá para os seus módulos. Então, eu boto um sensorzinho desse lá e ele me dá a voltagem de cada setor. Então, ele comprou o eletrificador que eu consigo ligar e desligar via celular, receber os alertas,
abaixar e reduzir a voltagem, e também botou esses sensores, que nada mais é do que um voltímetro, ao invés do cara mandar o cara ir lá medir o choque, vai lá no fim do módulo 1, no fim do módulo 2 e bate o voltímetro lá. Não, eu boto um sensorzinho desse lá. Então, ele usou essas duas tecnologias fantásticas que a gente tem, e a gente estava lá fazendo entrega técnica com a nossa equipe lá e tal. Daqui a pouco ele reúne todo o time dele e fala assim: olha, a gente pagou a roça do vizinho agora esses dias. Com essa tecnologia aqui agora, eu vou baixar o aplicativo no celular de todos vocês. Se falhar de novo, eu vou descontar de vocês. Aí funcionou. Aí funcionou. Né? Assim, funcionou. Deu a tecnologia certa, bem instalada, demos um treinamento para toda a equipe, porque a cerca elétrica não funciona onde a equipe da fazenda não domina. Entendeu? Ele tem que comprar a ideia também, né? Tem que comprar a ideia também. Cara, assim, um trator roda bem se o motorista não... Tanto é que estão colocando monitoramento no trator também, para você ver no celular o consumo, né? Eu acho que a automação é um caminho sem volta. A grande sacada também é aquele negócio, o olho do dono que engorda, né? O olho do dono que fiscaliza também. Então, quanto mais informação eu conseguir ter no celular... Hoje pivô, tá tudo no celular, eu recebo quanto que está molhando, que hora que molha, tá tudo, os sensores. Assim é automação é um caminho sem volta. Sim, com certeza. E faz economizar muito. E deixa eu te perguntar, eu vejo que você publica quase todo dia, diariamente, né? Quais são as 3 orientações que todo produtor deve colocar em prática ainda esse mês? Mês de junho, no meio do ano. Cara, assim, pensando primeiro na estrutura dele, né? Com a estrutura que eu tenho, eu consigo colher bem meus pastos? Né? Se não, eu tenho que subdividir. E aí, assim, até um grande dilema também que a turma tem para subdividir, Felipe, é a água. Eu gostaria de piquetear mais, mas eu não tenho água para bebedouro. Cara, o bebedouro móvel assim, é a cereja do bolo. Sim. Porque se eu trabalho com parcelas pequenas, eu não preciso de grandes bebedouros, porque eu não tenho aquele efeito manada do gado andando em lote. Uhum. Então não precisa ter uma área de chegada. Qual que é o tamanho do bebedouro num confinamento? Eu tenho 200 animais lá, um bebedourozinho de 1 metro. Sim. Porque vai um animal por vez beber água. A mesma coisa é quando eu trabalho com passeio em faixa, porque eu tenho parcelas pequenas. Então, o comportamento do animal é diferente do comportamento de manada. E aí eu brinco assim, né? Mas comportamento de manada, você cria gnu, sabe? Ou você faz pecuária, sabe? Você faz pecuária, você tem que comandar esses animais. Sim. Sabe? Fazenda com trilheiro, fazenda com lado rapado do ano passado, isso não é pecuária, cara. Isso é extrativismo. E a gente tem muito disso no país. Mas assim, e com o bebedouro móvel, eu consigo não concentrar esterco e urina na praça. Eu uso o animal para distribuir isso para mim na fazenda. E hoje tem sistemas de bebedouro com tubulação que não precisa enterrar, esse bebedourozinho que você vai andando com a parcela, né? Que nem se fosse, o que eles fazem? Passo aqui do lado uma linha que não precisa enterrar com vários engates rápidos. Uhum. Então, eu troquei o lote de parcela, eu trago o bebedouro para o próximo engate. E, assim, super fácil e prático, assim, com o objetivo, cara, se é para entrar com 40 e sair com 20, vamos entrar com 40 e sair com 20 do piquete todo. Sim. Sabe? Quem planta soja, colhe grão. Quem planta pasto, colhe folha. Então, a gente sabe que se eu der ponta de capim para esses animais, é possível ganhar mais de 1 quilo dia. Tem um monte de exemplo de fazenda que consegue isso. Uhum. Pô, por que não tentar buscar isso só com capim e um suplementinho de baixa inclusão? E aí depois, assim, na hora de terminar esse animal, aí eu fecho no confinamento, sabe? Mas eu uso um período de pasto com profissionalismo, sabe? Sim. Buscando a excelência. Sabe? Comendo ponta, sabe? Custo barato. Isso que eu ia falar, custo barato na recria, né? Mais arrobas mais baratas e a terminação só para terminar. Eu tenho um caso, cara, de um confinamento, de um pivô gigante no Goiás, um cliente nosso, pivôzão de 180 hectares, 2.000 cabeças. Caramba. E era um cara formado aqui, bicho meu de faculdade. Uhum. Eu sou formado em Prudente. E aí eu convenci ele, bicho,
vai fazer cerca móvel sim. E aí, como todo mundo, com medo e tal, não, mas topou. E o que a gente fez? A cerca perimetral, a gente fez aquela cerquinha de 3 fios, de vergalhão, com 30 metros de distância de um vergalhão para o outro, ou seja, ficou uma cerca do perímetro muito leve. O vergalhão ajuda a aterrar também. Exato, o vergalhão, o fio do choque passa no isolador, o fio sem choque toca o vergalhão é poste e aterramento auxiliar. Mas, então, uma cerca muito leve e rápida para montar, barata. E ele tinha praça no centro, que é coisa que eu não faço mais. Hoje, com o bebedouro móvel e coxo móvel, cara, eu prefiro não ter praça nem fora nem dentro nos pivôs. Sabe? Mas vamos lá. Nesse esquema era, ou seja, o anelzão de fora, um anel interno com a praça. E aí eu convenci ele a trabalhar com cerca móvel. O que ele fazia? Ele já deixava 3 linhas prontas, 2.000 cabeças aqui. E com medo do operacional, como todo mundo tem, Netão, que é daquele problema. Ô Netão, eu vou deixar 3 dias de período de ocupação, porque eu acho que minha turma não vai dar conta de ficar trocando. E com 3 dias ele percebeu que capim amassou demais, mais esterco, mais urina em cima, muita perda. Ficou com medo de partir para uma. Eu te disse que eu tenho gente fazendo 8 no dia. Sim. Né? Mas ele ficou com receio de fazer uma troca diária, travou em 2. E com 2 dias de período de ocupação, né? A cada 2 dias trocando, a turma aprendeu. Ficou redondo o processo, gostaram, o negócio andou. Então, a cada 2 dias, ele tirava uma linha e colocava outra. 40 minutos ele fazia esse processo. Daqui a pouco ele me liga também feliz da vida, se dando conta que a turma dele aprendeu a ler o pasto. Cara, eles descobriram que tem mancha de produtividade. Então, pizzas que produzem... A área, né? Aquela pizza que produz mais capim, ele faz uma pizza menor. Aquela área que produz menos capim, ele faz uma pizza maior. Semelhante ao que é feito lá com o prato medidor, com o plate meter, só que já com o olho, mas muito melhor do que deixar o gado... A Deus dará. A Deus dará. Então, eles passaram a fazer esse ajuste de carga por área, diminuindo ou aumentando o tamanho da parcela conforme a oferta de capim, e não botando e tirando o animal, que é muito pior. Né? Bem, resultado disso, Felipe. O cara, GMD alto, lotação alta, era uma recria que ia terminar em confinamento. Fechar agora, não. Está ganhando bem, foi mantendo ali no pasto. Ou seja, ele reduziu de período de confinamento dele 25 dias. Caramba, bom demais. 25 dias, R$20 a diária, 2.000 cabeças, esse cara achou R$1 milhão. Caramba, bom demais. Porque simplesmente ele colheu minimamente melhor, né? Com 2 dias de período de ocupação, ele já conseguiu cortar melhor esse capim com menos perda. Então, assim, e essa máxima, né, de que quanto menor o tamanho da parcela, quanto menor o período de ocupação e maior a pressão de pastejo, mais por igual eu corto esse capim. Só que eu tenho que ter o pastor ali para determinar, para tirar o gado na hora do resíduo que eu predeterminei. E aquela história, o melhor desempenho animal é quando come a ponta. Quando come 50% da planta, é o equilíbrio entre oferta e demanda. Tá? E se come mais baixo, o desempenho cai. Sim. Entendeu? Mas quem determina isso é o pastor. E quem que é o pastor? O cara que comanda os animais em pastejo. Qual que é a ferramenta de comandar o animal em pastejo? A cerca elétrica. Eu brinco assim, a cerca elétrica é o cajado do pastor moderno. Muito legal. O que eu estou tirando dessa conversa toda é que a gente precisa facilitar o dia a dia ali para o pastor, para o peão, né? Para que ele execute. Exato. Né? E a ferramenta da cerca elétrica vai facilitar e muito, assim como o bebedouro móvel, né? Para a pessoa executar. Porque senão, fazer e a pessoa não executar, não vai adiantar de nada. E assim, e tudo isso é muito novo, né, cara? Tudo isso choca demais. E eu tenho feito muito disso, assim, de levar as pessoas para conhecerem. Cara, aí vê a facilidade. Eu estava semana passada num evento de passeio de faixa em Goiás. Cara, todo mundo fica de queixo caído. A facilidade que é. Sabe? É literalmente um rapazinho com carretel, sabe, que o gado aprende a respeitar. Eu até perguntei nesse evento que eu estava lá hoje, que assim, ele compra esses animais, é animal que nunca viu cerca. Aí eu perguntei para o pastor lá, que é o Jerry, lá no Fred, falei, Jerry, em quantos dias essas onças que chegam aqui,
param no fiozinho. Ele falou, ó, 2, 3 dias, assim, no começo sai arrebentando, só que é tudo no fiozinho, que na verdade não quebra nada. Não respeitam, mas tomou choque, começou a aprender. Com 2, 3 dias elas param ali, ficam muito mais mansos. Um animal mais manso desempenha melhor. Nesse evento que a gente foi lá, cara, tinha umas 100 pessoas, cara, a metro dos animais. Sim. Entendeu? Assim, fica muito manso. Legal. Fica muito manso. Mas é a presença do pastor. Legal. E que conselho você daria para o produtor que quer produzir mais arroba por hectare e tornar mais eficiente a fazenda? É isso. Procurar um consultor que saiba te ajudar a extrair o máximo possível do seu pasto. Também usando a nutrição, mas usando a nutrição como aliado, como suplemento e não como compensatório. Porque assim, hoje... Como coadjuvante, não o ator principal. Né? Cara, assim, e pode ser ator principal também em determinada época do ano. Né? Mas assim, a minha crítica não é contra a ração, minha crítica é contra a falta de eficiência do pastejo. Você ter pasto rapado e pasto passado em fazenda que tem doutores lá dentro. Sim. Entendeu? Essa é minha crítica maior, assim, sabe? Doutores em pastagem e o pastejo tá errado, assim, sabe? Mas, novamente, a gente usa as tecnologias que aprendemos. E aí, assim, uma pergunta Ernesto, por que de quem que é a culpa da cerca elétrica estar ainda sofrendo muito preconceito no Brasil? Eu me culpo, porque a minha empresa está no Brasil desde 94. Eu estou há 14 anos. A gente é líder mundial. É praticamente o dono da tecnologia no mundo. Se o cara não confia na minha tecnologia, eu que falhei. Você entendeu? Entendi. Eu que falhei. Eu não alcancei esse cara. Então, por isso que eu virei o chato da cerca elétrica, porque eu durmo e acordo pensando em como alcançar mais pessoas. Sim. Sabe? Por isso que eu entrei para o Instagram, assim, como é que eu fiz? Lá no comecinho eu comecei a parceria com a universidade, com a Embrapa, com o Sebrae, com o Senar, com tudo quanto é coisa, mas também me aventurei na mídia social, nas redes sociais, né? YouTube, Instagram, para alcançar mais pessoas. Sim. Sabe? O intuito é esse, assim, da gente treinar mais pessoas, porque, sabe, o cara não fala mal de ivermectina, o cara não fala mal de tecnologias consolidadas, porque as pessoas foram felizes na utilização daquilo ali, entendeu? E deixa eu te perguntar, você acabou de citar, né? Além do Instagram, existe o YouTube também, você tem um canal. Deixa se puder falar o seu Instagram e o seu canal no YouTube também, pro pessoal. Ernesto Coser Neto, né? No Instagram é Ernesto_Coser e no YouTube é Ernesto Coser Neto. Tem também o site da Datamars, porque Datamars, Felipe, é uma empresa da Suíça que em 2018 comprou a Trutest, que é da Nova Zelândia. Então comprou no mundo inteiro. Então a gente tinha Balança Trutest, que é líder mundial, e Speedrite, cerca elétrica, que é líder mundial. E quando veio a Datamars, ela trouxe identificação, brinco eletrônico e visual, que é o Z-Tags, e trouxe as seringas da Synchro. Eu vejo bastante, muito legal. São as seringas de fluxo contínuo, que é uma tecnologia. Aí está na minha mão, né? Eu estou tocando hoje no Brasil a cerca elétrica e as seringas. Seringas tem um ano só. O brinco também? Não, o brinco é um outro gestor e a balança é outro gestor. Só que a gente aí tem as equipes. Eu tenho 10 caras tocando essas 4 linhas e temos representantes técnicos e as revendas autorizadas, que aí representantes são 70, 80 e lojas autorizadas tem umas 1000 no Brasil. Aqui em Prudente, se eu quiser comprar seringa com você ou é na nossa revendas autorizadas na cidade. Legal. Ernesto, muito obrigado pela conversa. Foi uma aula aqui. Eu sou muito fã de cerca elétrica, eu só preciso executar com maestria, né? Ou fazer o básico ali bem feito. E para mim foi muito enriquecedor. E com certeza eu vou aproveitar mais esse conteúdo para aplicar lá nas nossas propriedades. Obrigado mesmo. Conta com a gente, estamos à disposição aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.